Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos ler no Evangelho de João, capítulo 3. Um versículo bem conhecido. João, capítulo 3, versículo de número 16. Amém? Que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? A igreja pode se assentar. Geralmente esse versículo, né? Nós falamos desde pequeno para as criancinhas, né? Quando nós falamos sobre o plano da salvação, e aí nós dizemos, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando foi no mês passado, cantando a palavra, quando o coral louvou ao Senhor com o hino Deus nos amou, eu estava na responsabilidade de falar sobre este hino. E foi um tanto corrido, né? Eu ainda acabei depois deixando o pessoal meio cansativo ali, que aí eu fui falar um pouco do texto e foi meio corrido. E aí hoje foi me dada a oportunidade de nós estarmos compartilhando um pouquinho mais sobre esta palavra, sobre o amor de Deus por nós. E antes de chegar nesse versículo, tem um contexto, né? Então nós vamos lá no final do capítulo 20, no final do capítulo 2, e aí nós vamos dar sequência. Lá no final do capítulo 2, está falando sobre a festa da Páscoa que estava tendo ali em Jerusalém. Esse texto narra isto. E ali naquela festa, Jesus ele realizou milagres, ele realizou muitas maravilhas, e claro, a multidão estava ali. E se achegava a Jesus pelos milagres, pelas maravilhas que ele estava operando. E aí quando nós vamos dar sequência, fala assim no início do capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como a multidão se achegou a Jesus, maravilhada com os milagres, Nicodemos também chegou ali. Até Jesus comentando: olha, mestre, realmente tu és um mestre, tu és vindo da parte de Deus, porque tu operas maravilhas, tu operas milagres. Mas aí o que aconteceu? Jesus, ele foi tocar realmente e falar sobre qual era o propósito dele. E aí ele foi em algo bem profundo. Jesus vai tocar no ponto-chave, o propósito real, principal pelo qual ele veio. E aí, então, ele diz para Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em algumas versões diz: não pode entrar no reino de Deus. E ele diz: mas como assim? Um homem sendo velho pode nascer novamente? Ele não ia conseguir entender, porque ele estava falando das coisas visíveis, estava falando das coisas terrenas, mas Jesus, ele estava falando de algo espiritual, de algo mais profundo. E ele fala: mas como, sendo tu judeu, conhecedor, entendedor, não consegue compreender? Esse aqui será? Não sei. Não. Aí eles mandaram eu seguir, não é esse não. Não consegue compreender
Porém, Jesus sabia, né? Jesus, ele não se impressionava, não, com aquilo que a multidão falava, com aquilo que Nicodemos falou. Isso não impressionou Jesus. Por quê? Porque ele conhece o coração. Jesus, ele não se impressiona com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós falamos, seja da melhor forma, seja a melhor fala. Jesus, ele não se impressiona. Porque Nicodemos, ele tinha ali na sinagoga um cargo muito grande. Ele tinha o conhecimento porque ele ensinava as pessoas. Mas isso não era o importante para Jesus. Como não é o importante, e às vezes a gente acha até meio, fala, meu Deus, mas como assim, né? Eu me dedico, eu faço melhor, eu procuro falar bem, e aí, de repente, você vai dizer assim, que Jesus não está nem aí com o melhor que eu ofereço? Não, não é que ele não está nem aí. Só que isso não impressiona Jesus. Eu posso levantar as minhas mãos, porque nós cantamos, né, realmente, e tem hino que nós levantamos a mão, e você vai bater palma, e uma série de coisas. Só que Deus, ele está olhando o quê? O meu coração. Ele está olhando a forma como eu cheguei até aqui. Ele está olhando o que eu trouxe para apresentar a Ele. É isso que Ele está olhando. Então, não vai ser o levantar das minhas mãos, não vai ser a minha fala bonita que vai impressionar a Jesus. E nós ouvimos em uma das orações aqui nesta noite, que um coração quebrantado e contrito, este Jesus, ele não despreza. Um coração que se rende a Deus, ele não despreza. E quando Jesus falava sobre entrar no reino, sobre ver o reino de Deus, diz, entrar no reino dos céus requer algo impossível segundo os padrões humanos. Porque Nicodemos olhou o quê? Mas como assim? Nascer de novo. Só que esse nascer de novo que Jesus falava, nascer de novo significa o quê? Nascer do alto. Tornar-se membro da família de Deus. E o nascimento espiritual é necessário para nós entrarmos no reino de Deus. E aí Nicodemos, ele estava com essa dificuldade de entender sobre isto. Compreender que não basta apenas saber sobre Jesus. Não basta apenas eu conhecer e eu declarar aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não basta eu saber que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele ninguém vai para o céu. Não basta eu saber, eu posso saber diversos textos, eu posso compreender, mas se eu não crer, se eu não confiar que Ele é o Filho de Deus, e que o objetivo que Ele veio ao mundo foi para me salvar, para me libertar, para me tirar, para nos tirar do domínio do pecado, não adianta saber. Esse conhecimento não vai me levar a nada. Por que nascer de novo? Por que nós precisamos nascer de novo? Porque nós fomos, na carne, nós fomos gerados em pecado. Davi, ele diz no Salmo 51, 5, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E diz em Romanos também que todos pecaram e carecem da graça, da glória de Deus. Todos nós nascemos em pecado, e para uma nova vida no Espírito, em Cristo, nós precisamos nascer de novo. Puxa, mas eu posso estar aqui dentro e de repente eu não nasci de novo? Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você crê e entender que nós somos pecadores e carecemos deste amor de Deus, sim, nós estamos no novo nascimento. Mas se eu tiver apenas um conhecimento, isso não vai bastar. E aí Jesus continua explicando para que Nicodemos pudesse entender sobre o novo nascimento. E aí nós vamos lá, e aí eu gostaria que vocês acompanhassem também, no livro de Números, capítulo 21. Números 21.
21, eu vou ler a partir do versículo 4. 4 até o 9. Diz assim, ó. No contexto dessa Bíblia, fala as serpentes ardentes e a serpente de metal. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muitos de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, portanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Deus tinha tirado eles do Egito, e aí eles chegaram, que eles agradeceram? Não. Eles reclamaram, eles murmuraram, eles falaram contra Deus, eles falaram contra Moisés, eles se lembraram, pensaram que o que nós tínhamos lá no Egito era muito bom, e agora nós estamos aqui nessa situação, e aí começaram a reclamar e a murmurar, e o texto diz o quê? Que o Senhor mandou entre o povo as serpentes. E aí muitos pereceram, muitos morreram. Mas aí o que aconteceu depois? Eles reconheceram: nós pecamos, nós falamos contra Moisés, falamos contra Deus, e foram até Moisés pedindo que Moisés orasse. E Moisés, ele orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Jesus mostrou a Nicodemos o quê? Da mesma forma, Jesus, deveria ser levantado numa cruz por nós. Jesus, ele nunca pecou, não merecia qualquer castigo, mas Deus tomou os nossos pecados, Deus tomou os meus pecados, os seus pecados, e colocou sobre o seu filho ali no madeiro. 1 Pedro 2:24 diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça de Deus, e pelas suas feridas nós fomos sarados. O sangue de Jesus é o antídoto que nós precisamos contra a ação do pecado. Porque nós lemos o que lá? O que Davi fala? Em pecado, em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós fomos gerados em pecado, e nós precisamos entender isso, porque esta é a verdade do Evangelho de Cristo, esta é a razão porque nós estamos aqui, pela cruz de Cristo. Não existe outro objetivo, propósito, a não ser a cruz de Cristo. Ele veio para isto, para nos livrar do poder, do domínio do pecado. E ele falava ali para Nicodemos que ele seria levantado ali naquela cruz, e o sangue vertido ali seria para nos purificar. E aqueles que crescem, que confiassem, sim, aí poderiam ter acesso ao reino de Deus, à vida eterna. E esse sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7, na parte B, diz: e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aí sim nós vamos entrar nessa parte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Por que ele iria amar? Justamente por isso.
porque nascemos no pecado, fomos gerados no pecado, e o Pai olhou e nos amou, e Ele falou, olhou, não tinha um justo sequer, mas Ele falou, tenho meu filho, este não tem pecado, ele vai descer, e ele vai morrer por todos vocês, vai estar sobre ele o pecado de cada um de vocês, nós não teríamos condição alguma, mas o amor de Deus, ele é tão grande, que ele pegou o seu único filho, e enviou para morrer por nós. Como é grande o amor de Deus por nós. Ele deu o seu único filho para ser levantado no madeiro e morrer em nosso lugar. Jesus deu seu sangue e sofreu por mim e por você. E aí, quando nós lemos, e todo aquele que nele crer. O crer não é... Crer em Cristo é muito mais do que acreditar na verdade da sua palavra. Significa confiar que Ele, só Ele, pode nos salvar. E foi o que eu li antes. Eu posso conhecer vários textos, eu posso saber toda a Bíblia, mas se eu não crer que Ele é o Filho de Deus, se eu não crer que Ele é o único caminho para me achegar a Deus, não adianta o meu conhecimento, não adianta aquilo que eu faço de belo para Deus, que eu não vou impressioná-lo. E aí, se nós prestarmos atenção, como Deus tem falado conosco. No domingo passado, quando o pastor Davi ministrava, falando ali do texto de Isaías, e fala, se quiser, se me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E falava do povo, porque o povo estava ali, desobedecendo, o coração endurecido, lá, mas e eles deixavam de oferecer o sacrifício? Não, eles ofereciam e procuravam fazer tudo certinho, cumprir tudo certinho. E aí, você deixa de vir à igreja muitas vezes? Eu deixo de vir, de cultuar? Não, eu posso procurar vir, eu posso procurar participar de tudo, eu posso estar em tudo, mas e aí o meu coração, como está? Deus, Ele está olhando lá dentro. Porque o novo nascimento, a palavra do Senhor já diz, novo nascimento, ele deve gerar algo novo. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Hoje eu estou em quem? Hoje nós estamos em quem? Eu quero crer que todos nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo Jesus. Então, o Senhor, Ele tem falado. Não adianta nós fazermos o melhor se o nosso coração estiver endurecido. Se nós não conseguirmos amar, se nós não conseguirmos perdoar, estamos perdendo tempo? Sim, estamos. Sabe por quê? Porque essa nova vida que nós nascemos é para nós vivermos a vida de Cristo. A vida que Cristo tem para nós. E eu ouvia um pastor dizendo esses dias, ouvindo uma ministração, e ele falava, tem uns que... e aí reclame, bate boca, não, eu sou assim mesmo, não, minha natureza é essa. Sim, então você não é filho de Deus. Deus, Ele não tem filho mal educado, Deus, Ele não tem filho bocudo, porque a palavra dele diz assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, o que o novo nascimento tem gerado nas nossas vidas? Ele deve gerar uma mudança. Ele deve gerar uma mudança em nós. E aí, muitas vezes, quando fala no início do texto, da multidão, que se chegava a Deus, nós vemos hoje, continua a mesma coisa. Tantos lugares lotados e cheios. Por quê? Milagres, curas, maravilhas. Deus, Ele faz? Faz. E nós sabemos que Ele faz, porque Ele é o mesmo. O que Ele fez lá no passado, os milagres, as curas que Ele realizou,
ele continua operando, ele continua realizando. Mas o que nós temos que viver, buscar conhecer, é essa verdade do novo nascimento. É essa verdade que ele morreu para nos tirar do domínio do pecado. Em Tito 3,5 diz assim, ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover os nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. E aí nós cantamos, nós louvamos, e esse hino eu gosto bastante, né? És bem-vindo, Santo Espírito. Mova-se hoje aqui. E se você ler lá no começo do texto, quando Jesus está falando com Nicodemos, que ele fala sobre o Espírito, ele compara ao vento, né? Você não vê o vento, mas você sente. Você vê as árvores balançar, e aí você sabe que é o vento, é o mover. Então, o Espírito Santo de Deus, nós não vemos, mas ele se move. E nós cantamos, vem, se mova hoje aqui. Desejamos mais uma vez te encontrar, estar em tua presença. Mas e aí, o que isso faz na minha vida? O que esse mover do Espírito faz na minha vida? Porque aí nós não vivemos mais segundo a carne. Eu não posso mais viver segundo a minha vontade. Mas aí eu tenho que viver pelo Espírito. E aí o Espírito, ele vai trabalhar em nós. Pelo novo nascimento, ele vai gerar em nós algo novo. Ele vai tirar de nós aquilo que não faz parte desse novo nascimento. E aí, falando sobre a ministração do pastor Davi, é de nos arrependermos, de nos achegarmos diante de Deus. E aí, na quinta-feira, o Senhor continuava falando conosco e falava sobre que nós somos barro na mão do oleiro. E aí, o Rosenberg, ele fez umas comparações assim, que eu falei, Deus, tenha misericórdia, né? Porque aí nós estamos nessa nova vida, e a nova vida não é assim. Eu nasci, estou prontinho, está tudo certinho. Quando o neném nasce, está tudo prontinho. Nasceu, aí a mãe vai trocar, vai cuidar, vai dar mamar, vai fazer, e aí ele vai crescendo, vai caminhando. E outra coisa que o Rosenberg citou e o pastor Davi sempre fala, você tem que ensinar a criança, né? Olha, faz carinho, faz isso. Agora, se for para brigar, para dar um chute, para qualquer coisa, você não vai ensinar. Então, aí você vai ensinando. É o novo nascimento, é um processo. Nós somos gerados, a nova vida sendo gerada em nós, e aí nós vamos aprender. Olha, eu fazia tal coisa, mas agora eu estou em Cristo, eu não posso fazer isso. Senhor, está difícil, mas eu vou aprender. E aí nós vamos aprendendo como? Pelo conhecimento da palavra. O conhecimento, crendo, não é simplesmente de eu ler, de eu saber o que está escrito, mas de eu entender que eu preciso crer, que agora eu estou numa nova vida, que não é mais a Débora que vive, mas é Cristo que tem que viver. E aí, Senhor, é dessa forma? A palavra de Deus vai falar, não é dessa. E aí o Rosenberg falava, né, sobre o processo do trabalhar, do amassar, e aí ele comparava com o pão. Quem já fez pão? Aí você pega a massa, você vai sovar, você vai fazer todo o processo, você vai deixar ela macia, você vai deixar... Aí tem lá uma bolinha, tem uma coisa, e aí, não, vai sendo trabalhado. É assim. No novo nascimento, nós vamos passando pelo processo, pelas etapas, e Deus vai estar trabalhando em nós, o Espírito Santo vai trabalhando, e aí vai tirando o que não faz parte do novo nascimento, vai tirando o que não faz parte de uma nova vida em Cristo. Só que assim, eu preciso permitir que Ele trabalhe na minha vida. Eu não posso chegar e achar, não, isso aqui não precisa, isso aqui não impede.
o que Deus tem que fazer, o que Deus vai fazer, não. Santo Espírito, se mova, e aí Ele vai mover, Ele vai tirar, Ele vai transformar, Ele vai mudar as situações, para que aí nós possamos chegar aonde Ele quer. E nós vamos crescendo, e nos alimentando, e tendo um alimento mais sólido, um alimento mais firme. Isso precisa ser gerado em nós. Às vezes passamos tempos e tempos, anos e anos, parece que não muda nada, está a mesma coisa. O novo nascimento deve gerar mudanças, isto é, uma nova vida, uma vida em Cristo. E aí nós lemos lá sobre Nicodemos, mas e aí? O que aconteceu com ele? Mas nós podemos ver que, de alguma forma, Nicodemos ele foi tocado pelas palavras de Jesus. Nós vamos lá em João capítulo 7. Eu vou ler alguns versículos. João 7, eu vou ler do 43 ao 50. João 7, 43 ao 50, diz assim, ó. Assim, entre o povo, havia dissensões por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram, por que não o trouxeste? Responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Nunca homem algum falou como este homem. Responderam-lhe, pois, os fariseus, também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, um dos fariseus, o que foi de noite ter com Jesus, disse-lhe, porventura, condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe, és tu também da Galileia? Examine e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Aí nós olhamos aqui, nós vemos o quê? Nicodemos, ele estava defendendo Jesus, ele poderia se juntar ali e falar também, mas não. Ele estava ali. Além condena sem primeiro ouvir, aquele Nicodemos que antes chegou falando com Jesus, um Nicodemos conhecedor, e que aí Jesus foi falando com ele, e nós vemos aqui agora ele ali defendendo Jesus. De alguma forma ele foi tocado. E em João também, no capítulo 19, João capítulo 19, no versos 38 e 39. 19, deixa eu ver se é isso aqui, 38 e 39. Isto, diz assim, ó. Eu vou ler, 38. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Aí nós vemos aqui esse Nicodemos, mais uma vez, ali defendendo Jesus, e agora ali preparando o corpo de Jesus. O que nós entendemos que de alguma forma Nicodemos ele foi tocado. De que forma você tem sido tocado? O que o novo nascimento tem trazido na sua vida, na minha vida, e nós precisamos pensar.
Está tendo mudança? Amém. Senhor, eu preciso mudar mais? Amém. Mas se não está tendo mudança, se eu cheguei do mesmo jeito e eu continuo do mesmo jeito, nós precisamos rever. Nós precisamos rever. Eu estou da mesma forma. O que eu fazia lá fora, sem ter a vida de Cristo, eu continuo fazendo. E aí, na quinta-feira também foi falado, durante a ministração do louvor, a Amanda citava, referente também à ministração do Berg, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí temos que nos examinar, temos que pensar, temos que rever se está tendo mudança em nós, se de fato esse novo nascimento ele está gerando algo novo em nós, ou se nós continuamos da mesma forma, ou se nós de repente só queremos fazer bonito, só queremos impressionar. Por quê? Como nós seremos conhecidos? Pelas coisas bonitas? Não, pelo nosso viver, pela nossa atitude, pela mudança na nossa vida. Muitas vezes sem nós abrirmos a nossa boca, aonde nós estivermos, pelo nosso comportamento, algo vai ser diferente. O nome do Senhor, ele vai ser glorificado. A vida de Cristo, ela vai resplandecer através de nós, pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes. Então, nós temos que estar atentos. Este amor de Deus, ele não morreu simplesmente para que nós pudéssemos acreditar, se achegar a Ele por aquilo que Ele pode fazer, pelos milagres que Ele pode operar. Quantas vezes você já ouviu, ou muitas pessoas já ouviram, olha, vamos lá naquela igreja, mas lá tem um profeta que é uma bênção. Olha, lá tem revelação, lá tem cura divina, vamos lá naquela igreja. É lotado, é multidão. Olha, vamos lá, porque o louvor é maravilhoso. Olha, lá tem uma turminha que é muito legal. Costumo ouvir. E você já ouviu? Olha, vamos lá. Deus, ele tem uma palavra. Deus, ele vai falar. Eu fui lá, eu estava nessa situação, eu estava fazendo algo errado. Quando chegou lá, eu ouvi a palavra de Deus. Aquela palavra mudou a minha vida. Aquela palavra transformou a minha vida. Vamos lá. Deus, ele vai falar com você. Deus, ele pode transformar. É isso que nós precisamos. Não chegar simplesmente pelos milagres, pelas maravilhas, por aquilo que Ele pode me dar, que quantas vezes nós já ouvimos e sabemos que Ele pode fazer, que Ele pode dar. Mas o que nós precisamos é ser transformados dia a dia, dia após dia. É crer que Ele é o Filho de Deus e que eu sou pecadora e preciso da misericórdia, do amor de Deus. Nós precisamos, nós necessitamos desse amor de Deus. E quando eu estava lendo e relendo, e eu pensando, né, eu falo, meu Deus, nem faz muito tempo que não faz apelo, né? E a gente comentava até um dia desses, porque você olha só crente dentro da igreja. E aí, você vai fazer apelo para quem? Para os crentes? Eu sei que às vezes é preciso, né? Às vezes até é necessário. Mas aí a gente olha, falou, eu pensando, falei, Deus tenha misericórdia. Eu sei que o Senhor, Ele precisa trabalhar em nós primeiro, e Ele quer. E eu sei que o Espírito Santo de Deus, Ele está fazendo isso. Eu sei que Ele está trabalhando, nós é que precisamos nos atentar e nos render a isso, a vontade dEle, aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, a forma que Ele quer nos transformar, porque a palavra do Senhor, ela vem, fala e nós resistimos, e nós continuamos resistindo, e nós não nos quebrantamos na presença do Senhor, porque nós sabemos que quando nos quebrantamos, Ele vem sobre as nossas vidas. Nós ouvimos, Ele não, ao coração quebrantado e contrito, Ele não vai desprezar, mas aí nós ouvimos, mas nós continuamos resistindo. E aí eu lembrava, eu sei que na verdade, só quem é bem antigo mesmo vai lembrar. Chegava na hora do apelo, né, tinha a ministração e fazer o apelo, e aí nós cantávamos, eu venho como estou.
eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Nós ficávamos, e quem ministrava, quem ia fazer o apelo, falava, né? Para você ficar em espírito de oração, porque é um momento de uma batalha muito grande. Ou você pensa que adentra alguém aqui que não conhece a Cristo, e aí é feito um apelo, e se, não, o inimigo está lá, lutando, querendo segurar aquela pessoa, para que ela não se renda a essa verdade. E aí a igreja fica em espírito de oração, e nós cantávamos, eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou, eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Eu venho como estou, e Ele vai me transformar. Não diz, eu venho porque eu preciso de uma casa. Eu venho porque eu preciso de um carro. Eu venho porque Ele morreu por mim. Eu venho, eu estou aqui, Senhor, porque o Senhor morreu por mim. Aquilo que eu precisar, eu sei que o Senhor vai fazer. Mas eu quero ser grata a Ti, Senhor, porque o Senhor morreu por mim. O Senhor morreu por nós. E nós precisamos, no nosso caminhar, na nossa vida, evidenciar a glória de Deus, evidenciar esse novo nascimento, evidenciar essa transformação que esta palavra causa na nossa vida, porque se ela não estiver causando transformação, se ela não estiver causando mudança, nós precisamos rever. Nós precisamos rever. E é necessário, sim, Senhor. Onde que eu estou errando? Espírito Santo, fala ao meu coração. Talvez uma coisa que eu faça e que eu acho que não tem importância, mas aquilo o Senhor quer mudar, quer transformar. Você pode cantar, Senhor, eu venho como estou, mas me muda, me transforma. Eu sei que o Senhor morreu por mim, para me justificar e para que eu possa ver, para que eu possa estar no reino dos céus, para que eu possa ter acesso. Eis-me aqui, Senhor. Que o Senhor, eu sei que Ele está trabalhando, mas que eu e você, nós possamos cantar, Senhor, eu estou aqui. Transforma a minha vida, muda a minha vida. Eu quero viver, sim, essa nova vida em Cristo. Quando nós viermos para a casa do Senhor, vamos nos atentar àquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, porque Ele tem falado, e que nós possamos sair daqui e esquecer aquilo que o Senhor tem falado, ou sairmos com o nosso coração ainda resistentes, mas não, que nós possamos sair sim, permitindo que esta palavra, que o Senhor nos transforme, para que nós possamos viver cada dia, esta vida que o Senhor tem para nós, essa transformação, este processo na nossa vida, porque nós sabemos, não é do dia para a noite, não é mesmo. Mas nós precisamos desejar a mudança, nós precisamos desejar o crescimento e não ficarmos bebês, crianças, e muitas vezes crianças mal criadas, crianças mal educadas. Não, nós precisamos desejar o crescimento, a transformação, um caminhar com Cristo. Que eu e você, possamos o nosso coração possa almejar esta vida do Senhor em nós. Que Deus os abençoe. Eu agradeço e louvo ao Senhor em nome de Jesus. Glórias a Deus.
coração. Aleluias. Aleluia, que Ele seja sempre, sempre exaltado por cada um de nós. Bendito seja o nome do nosso Deus, que o Senhor possa conservar cada um de nós, cada um de vocês, para o louvor da sua glória. Obrigado pela tua presença e somos gratos pelo privilégio de estarmos na sua casa. Todos aqueles que estão conosco, aqueles que estão nos visitando nesta noite, Deus abençoe. Agora me fugiu o nome, a mãe do Leandro que está aqui.
a Miriam, Deus abençoe, é prazer em revê-la. Também está com a gente o Ronaldo. O Ronaldo chegou antes da gente começar a nossa celebração. E antes de nós agradecermos a Deus, eu não sei se o Ronaldo, se você é crente, se você já foi, se você já veio à igreja, se já teve essa oportunidade, se você quer receber a Cristo. Hoje foi muito falado desse Cristo aqui, eu creio que você estava prestando atenção aí, esse Cristo que salva e que propicia um novo nascimento, essa experiência maravilhosa que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Então, antes de nós orarmos, eu queria perguntar para você, Ronaldo, se você não quer receber a Cristo como Senhor da sua vida, recebê-lo como o único e suficiente Salvador. Não sei se você já passou em algum momento na igreja e se reconciliar com Ele, permitir que Ele restaure a tua vida por completo, mas eu quero deixar que, se você quiser, nós queremos orar pela sua vida nesta noite, amém? Você deseja? Se você quiser, eu vou pedir para um dos oficiais acompanhar você até aqui para a gente orar junto. Bendito seja o nome do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Vamos orar pelo Ronaldo. O Ronaldo, ele chegou aqui pouco antes de nós iniciarmos. Você já veio na igreja, já aceitou Cristo alguma vez, nunca teve essa experiência? Já conheci um pouquinho, mas se hoje está afastado. Minha mãe está muito doente. Amém. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Como é que chama sua mãe? Maria. A Maria. Nós vamos orar pela Dona Maria e vamos orar pela tua vida também. Mas como foi ministrado nesta noite, muito mais, além da cura física que nós todos desejamos, né? Ninguém merece, obviamente, ficar doente, mas Deus, Ele tem uma cura espiritual para restaurar por completo, te curar inclusive do vício, te dar uma nova vida, uma vida abundante, o prazer de viver sem ser escravo de vício nenhum, e que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, amém? Se quer isso para a tua vida, você oraria comigo uma oração de confissão e depois a igreja vai orar com você? Pode, e depois nós vamos orar junto com toda a igreja, pela sua mamãe, amém? Então eu queria que você, por gentileza, repetisse umas palavras comigo. Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor da minha vida, como único e suficiente Salvador. Como foi falado nesta noite sobre um novo nascimento, que eu possa ter na minha vida este novo nascimento. Restaura a minha vida, me liberta de todos os vícios e de todos os males, e faz com que eu cresça na graça e no conhecimento de ti. Guarda a minha vida, a minha casa, em nome de Jesus, amém. Estenda as tuas mãos. Amado Deus e soberano Pai, nós apresentamos o Ronaldo na tua presença nesta hora. Deus bendito e glorioso, que a tua unção, que a tua presença santa envolva esta vida, que ele seja restaurado por completo, espiritualmente e fisicamente. Todo vício, todo mal que aflige esta vida, que encarcera esta vida, caia por terra agora em nome de Jesus, e que haja uma transformação completa na vida deste homem, para a glória do teu nome. Que a palavra ministrada nesta noite, ela gere algo tremendo, novo neste coração, e que a convicção de uma vida eterna, de uma mudança completa que só o Senhor pode dar, ela seja eficaz no coração dele, para a glória do teu nome. Nós oramos crendo na tua intervenção divina. Queremos também, junto com a tua igreja, apresentar a Dona Maria, a mãe do Ronaldo, nas tuas mãos. Vai de encontro a esta vida agora,
que toda enfermidade, todo espírito de enfermidade, todo mal, toda seta, seja quebrada em nome de Jesus, que saia todo mal, e que haja libertação naquela vida, que quando o Ronaldo chegar na sua casa, ele possa encontrar a sua mamãe saudável, e ele possa crer que foi a tua mão poderosa que manifestou-se ali, e ela possa receber esta bênção da tua parte, em nome de Jesus. Visita esta vida, Senhor, transborda o teu coração, com a tua presença maravilhosa. Nós oramos e agradecemos. A igreja pode dizer amém? Amém. Deus abençoe a tua vida, Ronaldo, em nome de Jesus. Viu? Que afirmo, eu aguardo você novamente aqui com a gente, em nome de Jesus. Deus abençoe. Vai ali que nós já vamos terminar o culto e vamos continuar orando por você. Anota depois tudo direitinho. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto a irmã Débora ministrava e nós estávamos ali, eu estava observando o Ronaldo, eu falei: Senhor, se ele não te conhece ou se ele está afastado, faz uma obra nesta noite, porque a glória é do Senhor e a honra é dele. Amém? Nós vamos agradecer a Deus, que você tenha um final de domingo abençoado, uma semana promissora. Vamos continuar orando pela igreja de Deus, orando uns pelos outros. Se você tem trazido a sua contribuição na sua saída, você pode deixar ali no gasofilácio, ou você pode enviar pelo Pix, fazer o depósito em conta, como tem sido transmitido para todos vocês. Nós temos compromissos para honrarmos, temos alguns projetos para que nós possamos cumprir, e a participação de cada um de nós, ela é imprescindível para o alcance desses objetivos. Amém? E o Deus poderoso, Ele certamente vai abençoar a vida de cada um de vocês e abrir as janelas dos céus. Vamos agradecer a Deus. Amado Deus e soberano Pai, te bendizemos. Louvado e engrandecido seja o teu nome, autor e consumador da nossa fé, autor e consumador da vida. Receba a nossa gratidão por este momento que nós pudemos estar aqui na tua casa, pelo dia que o Senhor fez, pelo privilégio de estarmos aqui na tua presença e podemos tributar este tempo de louvor a Ti. E eu quero crer que tenha chegado diante da Tua presença como um aroma suave. Senhor, não rejeita a nossa oração, não rejeita o nosso culto, mas receba diante da Tua presença. Meu Deus, despede o Teu povo na Tua paz, cada família aqui representada, leva em segurança, em comunhão contigo, Senhor. Propicia uma noite abençoada, uma noite de repouso, uma semana promissora e profícua, e que, meu Deus bendito, a firme convicção de que nós precisamos de Ti, e que precisamos ser transformados dia a dia, ela não se aparte do nosso coração. Em nome de Jesus oramos e expressamos a nossa gratidão. Amém. Que o amor de Deus o Pai,